Bom, Guilherme Augusto aqui falando. Voltei a gravar, né, nossa playlist, né, uma playlist de ECG e continuando, né, o nosso tema, que antes, o último vídeo, se você for olhar, o mecanismo de arritmia, e agora, antes de passar propriamente dito para as arritmias, né, queria comentar um pouco sobre extrasístole com vocês. Extrasístole é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, né? Seja no ambulatório, seja no hospital, né? Na enfermaria de clínica, no pronto-socorro ou mesmo na UTI, né? Se você pegar um eletro, você está suscetível a ver o que é um extrasístole. E uma coisa que me encabulava muito, né? É que ninguém explica o que é extrasístole. É muito difícil. Eu, particularmente, eu vim entender uma extrasístole depois que eu peguei eletro mesmo para estudar, que eu comecei quando eu participei da liga de cardio, comecei a frequentar pra caramba os ambulatórios de cardiologia. Mas fora isso, ninguém chegou e pegou na mão uma extrasístole, é isso. Então vou dedicar um vídeo aqui só para isso, porque eu acho que é algo que é muito recorrente e a gente tem que saber. Beleza? Chega de enrolação, que é o Guilherme Augusto, e vamos comentar sobre extrasístole. Qual é a definição de extrasístole? Basicamente, pessoal, é um batimento precoce. A gente vai definir extrasístole como um batimento precoce. É um batimento extra que não era para acontecer e que vai acontecer antes do tempo. O mecanismo das extrasístoles, geralmente, né, os livros falam que pode ser tanto por reentrada como foco ectópico, né? Mas o mais comum e que faz mais sentido para a gente é aqui, ó, foco ectópico. O foco ectópico ele acaba se sobressaindo, que a gente acaba vendo mais o comentário falando que é uma extrasístole. A extrasístole é de origem dele. Uma outra coisa que é muito legal e interessante da gente notar é que extrasístole não necessariamente vai trazer repercussão clínica. Eu posso ter um paciente, ele ter uma extrasístole e isso não ser nada. Não ter significado clínico algum para isso. Você mesmo aí, às vezes, pode pegar você aí, não tem patologia nenhuma, não tem doença nenhuma, não tem nenhuma cardiopatia, e fazer um eletro seu e acabar flagrando um extrasístole. Isso pode acontecer. Guilherme, tem significado? Não. Só foi um batimento extra que aconteceu. Agora, qual é o problema? Chama a atenção as extrasístoles naqueles pacientes que têm cardiopatias estruturais, né? Paciente com insuficiência cardíaca fazendo extrasístole, opa, tem que ficar ligado, né? Paciente com, por exemplo, teve um IAM, esse IAM criou um foco ectópico, né? A gente comentou sobre isso. Esse foco ectópico pode dar origem a extrasístoles. E qual é o problema dessas extrasístoles, né? A gente vai comentar e vou mostrar no exemplo para vocês que ela pode degenerar em uma arritmia. Essa arritmia pode ser uma arritmia benigna, entre aspas, que a gente basta fazer um controle de frequência que tá bacana, ou pode ser uma arritmia que vai ser devastadora, evoluindo inclusive algumas vezes para uma parada cardíaca. Então, tem toda essa questão que a gente tem que observar. Mas resumindo, extrasístole é um batimento extra e precoce e que ela pode acontecer em pacientes saudáveis. Não necessariamente tem significado clínico, mas se tem muitas extrasístoles com muitas frequências ou se é em paciente que tem alguma patologia estrutural cardíaca, a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ligar a nossa atenção, né? Ligar o alerta vermelho para essa extrasístole. Vamos lá então, ó. Olha só. Primeira coisa, a gente está vendo aqui um eletro, certo? Você vai olhar primeiro o ritmo, né? O ritmo a gente vê que eu tenho onda P positiva com cara de onda P em D1, D2 e AVF. Bonitinho, né? Ou a AVR negativo, né? Enfim, você pode usar o critério que você quiser, mas a gente vê que é uma onda, é um ritmo sinusal. Segunda coisa, a onda P ela não parece estar extravagando nem em amplitude e nem em duração, né? Então a gente não vê uma sobrecarga ali. O intervalo PR a gente vê, não dá para ver muito bem não, mas a gente vê que ele não parece estar alargado e não parece estar diminuído, então tá bacana. QRSzinho tá estreito, não tem nenhuma outra morfologia, né? A gente olha os segmentos, o segmento ST,
Tá estranho em alguns lugares. Não, na verdade está tudo normal. E as ondas T também tá tudo normal. E aí a gente começa a percorrer o olho, ó. A gente vê que pega o D2, ó, um batimento, dois batimentos e de repente vem um batimento estranho. E aí volta a bater o normal. Bate normal, um batimento estranho. Bate normal, bate normal, bate normal. Aqui não dá para ver direito porque foi o corte, né? Mas aqui tinha um batimento, opa, um batimento estranho. O que a gente está vendo aqui, ó? Vamos dar um zoom aqui para você ver melhor. Eu vejo um batimento normal, um batimento normal. De repente tem essa coisa estranha antes do tempo. Observe que aqui, ó, essa distância aqui, ó, que eu estou rabiscando para você, ficou ruim de vermelho, né? Essa distância que eu estou rabiscando para você, ela é menor, essa aqui é maior do que essa que eu coloquei de 2. Tá vendo que eu tive um batimento extra antes do tempo? Pois é, isso aqui é um extrasístole. E pode ver que ela depois continua batendo normalmente. Então, gente, prazer, um batimento antes do tempo e extrasístole. Beleza? Tranquilo? Então, isso é uma noção mais geral para a gente ter. Agora, vamos aprofundar um pouco o nosso conhecimento em cima disso. A extrasístole é composta basicamente por 3 momentos, tá? O primeiro momento é o que a gente chama de período de acoplamento. O que é esse período de acoplamento? É o tempo onde eu tenho o batimento sinusal até o que? A extrasístole. Eu posso pegar ali a onda R do batimento sinusal, beleza? E eu posso pegar a onda R ou S, né? A onda R ou S da extrasístole. Por que onda R ou S? Porque dependendo da derivação e dependendo de onde esse foco é ectópico, eu vou ter uma extrasístole de polaridade positiva ou negativa. Beleza? E Guilherme, para que serve esse período de acoplamento? Esse período de acoplamento, ele é principalmente visto para a gente determinar potencial arritmogênico. Por quê, Guilherme? Porque quanto menor o período de acoplamento, mais risco de arritmia. Como assim? Existe um fenômeno na arritmologia que se chama R sobre T. Se eu tenho uma onda R surgindo sobre a onda T, resumindo, se eu tenho um disparo para despolarizar sobre uma onda de recuperação, a chance disso se degenerar numa arritmia é muito grande. Então não é à toa, a gente vai comentar mais à frente que quando eu for reverter uma arritmia com choque, né, eu vou fazer uma cardioversão, eu tenho que ligar o quê? Eu tenho que ligar o sincronismo. O sincronismo ele serve para eu não dar o choque justamente em cima da onda T, para não girar esse RT e me propiciar uma arritmia maior. Beleza? Falado isso, deixa eu só mostrar aqui para você entender o que é esse período de acoplamento melhor com a imagem do Med Eletro, tá? Eu acho o Med Eletro é um curso muito bacana para quem quer aprofundar em eletro, eles aprofundam pra caramba, tá? E é muito, muito, muito legal. Você aprende muito mesmo. Para quem tiver condição, né? Que é um pouquinho salgado. O que acontece? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho a onda R do batimento sinusal. E aqui, ó, eu tenho a onda R do batimento, o quê? Da extrasístole. Olha só, aqui eu vejo que ele tem 560. Então, o período de acoplamento desta extrasístole aqui é de 560 milissegundos. Bacana. Já eu pego aqui, ó, a onda R deste daqui e a onda S daqui. Por quê? Porque é negativa, né? Eu vejo que aqui eu tenho o quê? 480. 480 milissegundos é o período de acoplamento dessa extrasístole. Guilherme, qual é a importância disso? Presta atenção aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho uma morfologia de polaridade positiva? Tá vendo que aqui eu também tenho uma morfologia de polaridade positiva? Ou seja, este aqui e este aqui possuem polaridade positiva. E outra coisa, o período de acoplamento dos dois é de 560. O que isso significa? Que os dois surgiram do mesmo lugar. Então aqui, ó, essa extrasístole e essa extrasístole aqui surgiram de um mesmo ponto, surgiram, por exemplo, de um mesmo foco ectópico. E aí, ó, se ela se repetir com um determinado tempo
e sempre com esse mesmo período de acoplamento de 560 milissegundos, a gente fala que tem um período de acoplamento fixo. Por quê? Porque as jets todas surgem do mesmo foco ectópico. Já olha essa outra aqui, ó, vê que a polaridade dela é negativa. Polaridade negativa com período de acoplamento o quê? Menor. Provavelmente, né? Provavelmente não, certeza, isso aqui é de um outro foco ectópico. Guilherme, isso é importante demais, porque no momento do estudo eletrofisiológico, se tiver repercussões clínicas, né, e eu for fazer esse estudo, eu posso fazer a ablação do foco ectópico e eu vou ter uma noção um pouco melhor, e inclusive serve para você indicar estudo, etc. Mas não vamos entrar muito nessa onda, porque senão a gente aprofunda demais e não aprende o que é necessário, né? Então, período de acoplamento é isso, muito raro, nunca vi muito preceptor perguntando sobre isso, mas o que é importante você saber do período de acoplamento, que ele serve para determinar prognóstico, né? Determinar se eu tenho uma arritmia, se eu tenho um potencial arritmogênico. Isso é importante, principalmente por causa do fenômeno R sobre T. Depois eu tenho o que? A pausa pós-extrasistólica. Isso aqui é legal, às vezes perguntam, os preceptores acabam perguntando um pouco mais. Por que existe essa pausa extrasistólica? Toda vez que você tem um batimento cardíaco, você tem uma despolarização. Toda vez que você tem uma despolarização, vai ocorrer uma repolarização, né? E aí eu vou entrar num período chamado período refratário. No momento desse período refratário, eu posso fazer o estímulo que muitas vezes não vai ter um novo potencial de ação, né? Lembrando lá da fisiologia e da biofísica, tá bom? Então eu não vou ter um potencial de ação. Então, no meu período, na minha pausa pós-extrasistólica, é o momento justamente que o meu miocárdio está em período refratário. E aí eu posso, né, inclusive, ter essas pausas pós-extrasistólicas divididas em 3 classes, tá? Eu tenho a chamada pausa completa, que é a mais legal da gente comentar aqui, a pausa incompleta e a pausa polar. Geralmente a gente vê muita pausa completa, geralmente é o que os preceptores perguntam, então a gente vai focar mais nela, tá? O que é a pausa completa? O intervalo entre os complexos QRS que antecedem e sucedem é exatamente igual a 2 ciclos sinusais. Como assim? Vamos pegar aqui, ó. Ele fala o QRS que antecede, este aqui, e o QRS que se sucede. Esse tamanho aqui, ó, que eu peguei para vocês daqui para cá, tem que ser 2 vezes o tamanho daqui para cá. É sério, Guilherme? É. Por quê? Aqui eu tive um estímulo. Eu tive um estímulo antes. Eu tenho que ter essa pausa aqui, ó. Tá vendo que demora mais para surgir, para depois eu só ter um estímulo sinusal. Por quê? Porque meu miocárdio saiu do período refratário. Olha só, eu fiz a continha para vocês, ó. Nesse período aqui, ó, do estímulo sinusal mesmo, tem 600 milissegundos. Ou seja, se você fazer a continha, né, 600 milissegundos dá 15 quadradinhos pequenininhos. Eu fui lá e contei, ó, deste QRS aqui até este. Deu 30 quadradinhos. Dá 1.200 milissegundos. Mentira, não dá 30 não, dá 29, mas a gente arredonda, né? O que é 1.196? Não, é 600, é 1.200, tá bom? Então a gente vê o quê? Que o intervalo entre esta onda e esta onda, ou seja, a onda que sucedeu a extrasístole e a que a que antecedeu e a que a sucedeu, é 2 vezes o período que do nosso sinusal, do ciclo sinusal normal. Então isso é a característica da extrasístole, né? A gente tem uma pausa completa. Guilherme, o que seria a pausa incompleta? Que não respeitaria esse padrão. E o que seria a pausa polar? A pausa polar, acho que é polar ou é polarizada, não lembro. Depois a gente dá uma olhada. Ela é exatamente no meio aqui, ó. Ela seria, né, por exemplo, a extrasístole, ela viria nos 600 milissegundos. E aí demoraria mais 600 milissegundos. Ou seja, ficaria 600, 600, 600. Não teria essa pausa inteira.
não seria bem uma extrasístole, assim. É uma extrasístole porque é um foco ectópico, tá? Mas ela vem no momento que seria o QRS, mas não é gerado pelo nó sinusal, que passa por feixe ventricular, entre outros, tá bom? Mas guarde essa pausa completa, geralmente é o que aparece mais, que a gente tem que saber mais, tá bom? Vamos para os tipos de extrasístole. A gente tem basicamente 3 tipos, tá? O que geralmente o pessoal pergunta muito, que a gente vê muito, repara mais a extrasístole ventricular e às vezes a atrial, tá? Mas de longe a ventricular é o que mais grita na nossa cara. Então vamos comentar aqui, ó, o que define uma extrasístole ser ventricular. Primeiramente, é um batimento extra antes do tempo. Segunda coisa, vamos definir se ela é ventricular. Se ela é de origem ventricular, o QRS dela tem que ser alargado. Toda vez que a gente for tratar de alguma arritmia que tem origem ventricular, o QRS dela tem que ser alargado. Por quê, Guilherme? Vamos lá, ó, lembra do coração? Nossa, ficou bem ruim esse coração. Aqui, ó, átrios, ventrículo. Enfim, você entendeu. Nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de His, os ramos direito e esquerdo. Beleza? Se eu tenho um estímulo passando pelo nó sinusal, ó, o estímulo é rápido. Eu tenho QRS formando bonitinho, né? Onda P, QRS, onda T, tudo normal. O que acontece? Se eu tenho esse estímulo formando fora, em um foco ectópico do músculo, o estímulo ele vai formar e vai se propagar para todo o miocárdio. Mas qual é o problema? Vai se propagar célula a célula. Lembra lá da fisiopatologia do bloqueio de ramo? Muito parecido. E aí quando ele propaga célula a célula, propaga de maneira mais lenta. E aí gera o que? Esse batimento com QRS alargado. Então, ó, olha só, tem um batimento sinusal, sinusal, sinusal e opa, antes do tempo eu tenho um batimento extra de QRS alargado. Sinusal, sinusal, beleza? Olha esse outro, sinusal e pam, vem esse trenzão, esse QRS aí enorme. Isso aí é um extrasístole ventricular. Beleza? Vamos lá, ó, vamos falar. Olha esse eletro aqui, ó, o tanto que esse eletro é legal. Eu vejo aqui, ó, um batimento normal, uma extrasístole, tá vendo? QRS alargadão, batimento normal, batimento normal, batimento normal, extrasístole. Tá vendo? Olha só o tanto que isso aqui é massa. Tá vendo que tanto essa, mas essa aqui, estão cada vez chegando mais perto do QRS, estão quase sobre a onda T. Já essa segunda aqui não, ó. Meu amigo, a extrasístole foi em cima da onda T, que a gente tem um fenômeno R sobre T. Iniciou-se uma taquicardia ventricular, que monomórfica, porque são todas iguais, que degenerou-se numa polimórfica. Opa, a gente vai comentar isso nas taquicardias ventriculares, né? A gente vê aqui, ó, olha só, para quem já deu uma lida, quem já está acompanhando, né, ó, o nome disso aqui é uma taquicardia ventricular polimórfica, conhecida como Torsades Points, ou Torsades Points, enfim, gerado por o quê? Por uma extrasístole que bateu em cima do minha onda T. E olha só que louco. Guilherme, por que gerou essa arritmia? Olha o suprazão de ST que eu tenho aqui. Olha só. Supras enormes. Olha o infra aqui, imagem em espelho. Patologia estrutural. Provavelmente esse paciente teve um infarto que gerou um foco ectópico, que teve uma extrasístole sobre a onda T que desencadeou uma arritmia, uma taquicardia ventricular que evoluiu com Torsades Points. Cara, perigosíssimo. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Geralmente a gente tem que manjar muito até aqui, tá? Ventricular, porque o que aparece mais é o que nossos preceptores acabam perguntando mais. Mas a juncional, o que a gente tem de especial? Eu vou ter o quê? Uma extrasístole com QRS estreito, sem onda P.
Como assim? Vamos lá, ó. Deixa eu puxar aqui o eletro, para não desenhar em cima do eletro. Aqui eu tenho o meu átrio. E aqui eu tenho o meu ventrículo. Vamos dividir, né? Bonitinho. Fazer de verde nó sinusal, nó átrio ventricular, feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo. Aqui, pessoal, no nó átrio ventricular e no feixe de His, a gente chama isso aqui de região juncional. Chama de junção. Beleza? É que faz a junção, né, da parte atrial com a parte ventricular. O estímulo, o foco ectópico está aqui. Beleza? O que vai acontecer? O estímulo vai surgir aqui na junção. Ele surge aqui na junção e ele vai descer. Mas qual é o ponto? Tá vendo que ele desce pela fibra de condução? Ele surge na junção e desce pela fibra de condução. Fibra de condução é especializada. Ela é bacana. Ela transporta o estímulo rápido. Então, meu QRS vai ser estreito. Guilherme, quando que eu tenho QRS alargado? Quando o transporte é célula a célula. Quando é de origem ventricular. Beleza? Guilherme, não tem onda P? Às vezes não. Por quê? Porque não surgiu no nó sinusal. Surgiu aqui na junção e desceu. Guilherme, mas não tem onda P de jeito nenhum? Às vezes pode ter. Que aí é o que a gente chama de onda P retrógrada. Olha só, eu tenho uma chamada onda P retrógrada. Geralmente a onda P ela é anterógrada. O que significa anterógrada? Significa que a onda P é antes do QRS. Onda P retrógrada ela é após o QRS. Então, ó, o que vai acontecer? O estímulo vai sair aqui na junção. Ele vai descer aqui, ó, por o meu ventrículo via nó, via feixe de His, ramos, e aí eu vou ter um QRS normal, ó. QRS normal, QRS estreito. Bacana. E aí qual é o ponto? Tá vendo que se ele surge aqui, ele desce para baixo e sobe para cima, né? O pleonasmo aí. Quando ele sobe, ele cria uma onda P. Mas, por exemplo, presta atenção, aqui eu tenho o D2. O D2, ele é um óculos, ele é um olhozinho, né? Ele é um olhozinho que se encontra bem aqui. Na hora que meu estímulo desce aqui, o estímulo está indo na direção do olho. Então, ó, o meu QRS, ele tem uma parte até positiva, né? Beleza? Aqui ele deve ter alguma patologia estrutural, mas ele, em teoria, seria positivo. Já quando ele pega aqui na junção, ó, e sobe para cima, ele está se afastando do olho. Se ele está se afastando do olho, olha a P aqui negativa. Olha a onda P negativa. Isso aqui a gente fala que é uma P retrógrada. Por quê? Porque surgiu na junção e aí essa junção mandou o estímulo para cima e criou essa onda P retrógrada. Bacana? Beleza, então, como que eu decoro? Extracícilo juncional, eu vou ver um QRS estreito do nada. Do nada, ó. Onda QRS, QRS. Olha a distância entre eles. Do nada surge outro. E é um QRS que surgiu fino. Opa, surgiu fino sem onda P, eu vejo o que? É juncional. Por que eu estou especificando sem onda P? Porque a atrial ela tem onda P. Só que é uma onda P diferente da onda P sinusal que vai ser seguido no QRS estreito. Olha só. Eu tenho aqui onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Do nada, eu tenho o quê? Uma onda P aqui que é negativa. As ondas P aqui todas positivas, bonitinhas, etc. E aqui eu tenho uma onda P negativa. Essa onda P negativa vai gerar um novo estímulo. Esse estímulo vai despolarizar o ventrículo e eu vou ter um QRS estreito. Por quê? Porque ela se move do músculo atrial até chegar na junção e na junção desce pelos ramos. Eu tenho uma despolarização normal do ventrículo. A alteração está no átrio, então eu mudo a cara da onda P e mantenho a do ventrículo normal. Então, ó, vamos lá.
extrasístole atrial, eu mudo a onda P e deixo o QRS normal. Extrasístole ventricular, o QRS é alargado. Extrasístole juncional é um QRS normal, é um QRS estreito, que não é seguido de onda P, né? Não é precedido de onda P, mas pode ter uma onda P depois dele, que é a onda P retrógrada. E extrasístole atrial é uma onda P antes do tempo, é uma onda P extra, que não tem cara de onda P sinusal. Pode ser negativa, pode ser deformada, pode ser do jeito que for, mas não tem cara de onda sinusal. E essa onda P despolariza o ventrículo. Então é um batimento antes do tempo com a onda P diferente. Olha esse exemplo aqui, ó. E esse exemplo aqui eu peguei um exemplo complicado. Por quê? Porque antes da arritmia, ou antes da extrasístole atrial, eu tive uma arritmia. Olha só. Eu tenho aqui, ó, vamos no D2 longo aqui, ó. D2 longo. Acho que o preto vai ficar melhor. Tá vendo que eu tenho uma onda P aqui bonitinha? Essa onda P gera um QRS. Só que depois eu tenho um QRS estreito sendo gerado por uma onda P negativa. Seria uma extrasístole atrial? Até poderia ser. Mas ela se repete, ó. 1, 2, 3. Cara, extrasístole é até 2 ou até 3. Passou de 3, a gente já chama de uma taquicardia. Beleza? De 3 para frente a gente já chama de taquicardia. Ele tem 4. Então aqui eu tenho uma taquicardia. Guilherme, tá aqui taquicardia. Não está surgindo no átrio? A onda P não é diferente? A gente chama isso de taquicardia atrial. A gente vai falar nas taquicardias supraventriculares, mas isso aqui é um ataque atrial. Mas observe, ela é revertida. Por quê? Porque aqui, ó, você vê esse QRS aqui, ó, com a onda P normal. Gera um outro QRS com a onda P normal. Só que antes do tempo, ó, tá vendo essa onda P negativa? Gerou um batimento. E não teve outro, ó. Continuou normal. Esse aqui é uma extrasístole. É uma extrasístole atrial. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas existe. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver, ó. Olha só. Sinusal, negativa, negativa, negativa. É um ataque cardiatrial. A gente vê que ele volta para o ritmo sinusal, ó. Ritmo sinusal, mas antes do tempo eu tenho o quê? Uma onda P negativa que gera um batimento. Opa, uma extrasístole atrial. Bacana? Vamos para os casos especiais. E aqui novamente eu peguei a referência, né? Uma imagem do MED eletro, né? Muito bacana o material, o curso. A gente vê que a gente pode ter dois tipos de extrasístole especiais. E que a gente fala mais na ventricular, tá bom? Que é este padrão aqui, que a imagem mostra em A, que é como eu tenho aqui um batimento normal e uma extrasístole. E uma extra. Eu fico alternando entre o normal e o extra, normal e o extra, normal e o extra. A cada 2 batimentos, um é extrasístole. Quando eu tenho esse padrão de um normal e um extra, a gente fala que o meu paciente está com um bigeminismo. Então esse é o famoso, que acho que algum de vocês já deve ter ouvido alguma vez na vida, meu paciente está bigeminando. O que significa? Que ele está tendo um batimento normal e um outro extrasístole. Eu tive o prazer de ver um paciente, né? Um prazer a título acadêmico, tá? De ver um paciente com bigeminismo. É interessante. Bacana. Já esse outro padrão, o que eu vejo? Ó, tem um normal e, opa, extrasístole. Normal, opa, extrasístole. Normal, e se continuaria, teria outro normal e, opa, extrasístole. O que eu vejo? Eu tenho 2 normais, um extrasístole. 2 normais, um extrasístole. Ou seja, a cada 3 batimentos, eu tenho um extrasístole. Qual é o nome disso? Trigeminismo.
mais raro de se ver. O bigeminismo se acaba vendo mais é pior, tá? O prognóstico é pior, mas está aí. Bacana. Eu vi um bigeminismo ventricular e eu inclusive também vi um bigeminismo atrial. O atrial foi mais difícil, foi até minha preceptora, a doutora Cláudia, que viu. Fantástico, fantástico mesmo de você ver. O paciente estava estável, tá? E por último, essa aqui dá medo, tá? Que são duas extrasístoles seguidas. A gente fala, né, que como elas estão uma do lado da outra, a gente fala que são extrasístoles pareadas. Gente, perigosíssimo. Por quê? Se eu tenho mais uma aqui, eu posso falar que isso é uma taquicardia ventricular monomórfica. Então, quando eu vejo essas extrasístoles juntinhas uma da outra, aqui não evoluiu, mas poderia evoluir para uma taquicardia ventricular monomórfica, que é uma o foco ventricular acaba sobressaindo o nó sinusal, e aí quem acaba mandando no coração acaba sendo o meu foco ectópico ventricular. Beleza? Tranquilo? Então, extrasístoles pareadas quando elas estão bonitinhas assim, uma do lado da outra. Beleza, galera? Isso que eu tinha para comentar com vocês. Valeu, grande abraço e até a próxima.